Glória a Deus. Abra sua Bíblia, inicialmente no livro do profeta Daniel, capítulo 1, leremos do versículo 8 até o 20, e depois Romanos 12, versículos 1 e 2. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. E no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em cada cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu tempo. Amém. E agora todo mundo junto, agora aí, todo mundo sabe, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Falemos com Deus. Senhor, que a Tua palavra possa promover em nós essa conscientização, essa firmeza de propósito diante do contexto no qual estamos inseridos. O mundo jaz no maligno, mas nós temos que passar por ele, temos que passar por Babilônia sem nos contaminarmos. Senhor, faz isso em nós, coloca essa atitude, essa firmeza de propósito, trabalha na mente dos teus filhos e das tuas filhas nessa noite, que nós
entendamos que o tempo pelo qual nós estamos passando é realmente um tempo em Babilônia, e o tema da nossa vida é passando por Babilônia sem se contaminar. Em nome de Jesus Cristo, que sejamos fiéis a Ti e que o resultado apareça tanto quanto apareceu na vida de Daniel e dos seus 3 amigos. Em nome de Jesus, tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que os teus filhos e as tuas filhas, na liberdade do teu Espírito Santo, possam crescer na graça e no conhecimento a partir da temática proposta nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Um grande abraço para os nossos queridos angolanos. Estivemos juntos aí agora há pouco. Muito bom, um abraço, pastor Manuel Zeca, dentre as, vou destacar só 2, vocês todos não vão ficar aí. Temos aí, na casa do pastor Manuel Zeca, 2 famílias, nós temos também a irmã Maria Sec, Irene, Dulce, todo esse povo abençoado aí. Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço para todos que estão cultuando nessa noite. Nosso tema hoje é conformismo é igual a sono existencial. Conformar-se é dormir existencialmente. Você é brasileiro, vocês aí que não são brasileiros, não estão enquadrados nesse contexto, nessa vibe do hino nacional. Mas o nosso hino nacional diz: deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar à luz do céu profundo. Então, meu querido, minha querida, não é exatamente isso que a palavra de Deus ensina, embora ela nos ensina a sermos respeitosos com as autoridades nacionais, estaduais, municipais, enfim, com todo tipo de autoridade. Até porque essas autoridades zelam pela ordem e pela harmonia relacional. Pelo menos deveriam, zelar por isso. Mas nós vamos falar sobre uma questão ideológica e até comportamental. O apóstolo São Paulo, ele fala de que nós precisamos colocar o nosso corpo em sacrifício para passarmos aqui. O que aconteceu com Daniel e os seus amigos? O que aconteceu com esses 4 jovens? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles, logicamente, que foram atraídos. Nós vemos 3 coisas. Esses dias, em uma outra igreja, nós estávamos passando, a igreja da Vila Maria, nós estávamos passando a vitória nas tentações, e nós trabalhamos a questão das tentações. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, tudo isso vem como tentação. Nós temos a certeza de que houve, sim, realmente uma vontade. Não é que os 4 tinham uma aversão ao que estava sendo oferecido, notadamente na questão do próprio vinho. E as iguarias estavam sendo oferecidas, mas eles não quiseram se contaminar. O mundo apresenta muitas atratividades. Nós temos falado que Satanás não pode enfeitar o inferno, porque o inferno é horroroso. Lago de fogo e enxofre. Lago de fogo e enxofre, uivo
uivos e ranger de dentes, tanta coisa. Não dá para pintar isso, colocar isso num quadro bonito, não dá. Isso é horroroso, é aterrorizante. Mas ele enfeita o caminho, ele capricha no caminho, ele faz uma obra de arte no caminho. E as pessoas vão entrando nessa atratividade. Então, o apóstolo diz o seguinte, olha, rogo-vos, eu peço, estou pedindo para vocês, rogando para vocês, que vocês apresentem o corpo de vocês em sacrifício. Essa geração, eu não estou falando da geração Z, que é a mais criticada hoje, a geração da roupa rasgada, dos cabelos muito doidos. Eu não estou falando disso, não. Estou falando da geração, da Geneia, que é um grupo de pessoas que vivem nesse tempo. Esse povo tem dificuldade. Nós estamos nessa Geneia, nesse tempo. Lógico que nessa Geneia tem aí essas gerações todas, né? Os veteranos, os baby boomers, como é o meu caso, tem a geração X, a geração Y, a geração Z e a geração Alfa. Todas essas gerações, em conjunto, formam uma Geneia, a geração que está vivendo nesse tempo, em 2020, a geração de 2020. Esta geração tem dificuldade para entender o que é sacrifício. Tanto que fica depressiva com a necessidade de ficar em quarentena. Mas já pensaram? Que sacrifício é esse? Ah, não aguento mais. Agora, o apóstolo São Paulo diz, olha, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Você entra num determinado lugar, você entra com o seu corpo e você tem que colocar o seu corpo em sacrifício. O que é sacrifício? O que é uma oferta de sacrifício? Oferta de sacrifício não é o que sobra. É aquilo que interfere no meu orçamento financeiro. Isso é oferta de sacrifício. Tempo de sacrifício não é o chamado tempo de qualidade, não é o tempo que sobra. Quando der, eu vou lá ver minha filha. Isso não é tempo de sacrifício, não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é aquilo que nós, olha, eu vou fazer isso, mas eu vou mudar, vou administrar minha agenda, vou sacrificar alguma coisa para que eu possa ir lá ver a minha filha. Isso é sacrifício. Então, mas essa geração, como eu disse, tem dificuldade para entender o que é sacrifício. E aí ela entra e ela vai se conformando. Contudo, ela não se sacrifica, ela não coloca. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, no versículo 1 e no versículo 2, Paulo vai usar duas vezes o termo no grego bíblico, que é o koiné. Ele não usa arestos, ele usa euarestos. Porque arestos é o agradável do politicamente correto, é o agradável do conformismo. Ele fala agradável a Deus. Foi exatamente isso que Daniel pensou, que Ananias pensou, que Azarias pensou, que Misael pensou. Eu vou agradar a Deus. Eu estou até com uma vontadezinha assim. Dá para a gente até medir, até para ferir isso, usando os estudos do russo Ivan Pavlov, que mediu, ele estudou
os humanos a partir dos cães, a questão do estímulo. Pegavam um cão, normalmente, sem ver nada atrativo, e media quanto de saliva tinha na boca do cachorro, do cão, e depois mostrava, num outro momento, mostrava um bife, um pedaço de carne, e aí ia medir, sem entregar a ele, sem dar a ele, ia abrir a boca e media o quanto que ele tinha de saliva. A salivação mostrava, então, que havia acontecido um estímulo. Isso nós podemos utilizar diante do que o mundo oferece para as pessoas. Eu disse que Satanás não pode pintar o inferno como bonito, ele é horroroso, aterrorizante, mas o caminho ele enfeita. E eles olharam, os quatro, nós precisamos passar por Babilônia sem contaminação, porque é o que Deus espera de nós. E é nessa mesma linha que o apóstolo São Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma deste mundo, não vos amoldeis ao presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis o quê? Aí, o que você vai conseguir? Porque a metanoia, a mudança de mente, que não é metamorfose, é metanoia, é mudança de modelo mental, mudança de valores, de cosmovisão. Aí, quando acontece isso, nós conseguimos experimentar, nós conseguimos entender qual é o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro, mais confortável do universo. O centro da vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Mais uma vez, Paulo usa o termo euarestos e não o arestos. É o agradável a Deus e não o agradável do conformismo, do politicamente correto. Não vos conformeis com este mundo. Não tomeis a forma desse mundo. As pessoas precisam vigiar, os servos de Deus precisam vigiar. Agora há pouco o diácono Anderson falou de pequenos cristos. Interessante que em Jerusalém, naquele momento glorioso, tinham tudo em comum, oravam, todos os dias no templo e nas casas eles oravam, comiam juntos, era muito bonito, mas a sociedade não chamava aqueles seguidores de Cristo de cristãos. Sabe onde eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, ou seja, de pequenos cristos, que essa era a ideia da sociedade, chamando aquelas pessoas de Cristo, pequenos cristos. Era essa a ideia de pequenos cristos, de extensões de Cristo, que não se conformam, que passam por Babilônia sem se contaminarem. Nós lembramos do hino, no nosso antigo brado de júbilo, era esse. Vamos ver se o Anderson Mora dessa canta. 34. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Aí, pessoal de Angola, embaixador eu sou. Do reino lá do céu, embaixador eu sou.
meu Rei e Salvador, vos manda em seu favor as boas novas de salvação. Eis a mensagem que me deu. Então, aquele que por nós morreu, reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Nós estamos aqui passando por Babilônia para darmos esta mensagem de reconciliação com Deus. Mas nós precisamos passar sem contaminação. Não podemos nos contaminar. Assim, chegou lá no momento no qual o rei olha para Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e olha, aqueles que receberam nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então, o rei olha para eles e os vê mais bonitos, e os vê mais saudáveis, e os vê mais inteligentes, mais lúcidos, e disse 10 vezes, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu tempo. Sabe por quê isso aí? Eu vou te contar um segredo aqui. A diferença entre astúcia e sabedoria. Eles tinham sabedoria. O que os magos e encantadores tinham era astúcia. Não confunda. O mundo que quer envolver você, que te apresenta, sabe o quê? Astúcia. A astúcia não vem de Deus. A astúcia vem da astuta, da Arum. Arum, a serpente, quer dizer a astuta. Então, esse pessoal esperto, malandro, nós vivemos num país que começou já debaixo do cetro de um espírito chamado Macunaíma, que é do herói sem moral. Daí nós temos o jeitinho brasileiro, nós temos essas questões todas, o esperto, a esperteza e não a sabedoria, a astúcia e não a sabedoria. Não, mas nós não somos como os magos, nós não somos como os encantadores, nós somos sábios. Deus nos deu sabedoria, e nós, ao nos conservarmos, ao não aceitarmos semelhança com aquilo que está acontecendo no mundo, a nossa sabedoria cresce 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores do seu tempo. E aí você vai entendendo a importância da recomendação do Espírito Santo através de Paulo. Se sacrifiquem, mas não um sacrifício de tolo. Não aceite, mesmo que a natureza carnal, a nossa sarx, que é a nossa natureza pecaminosa, o termo carne, no Novo Testamento, na maioria das vezes, é sarx, que é a nossa natureza pecaminosa. Ela até pode puxar, pode até dar a nós, assim, aquele gritinho, eu quero. Mas aí que entra a questão do sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu estudei ética cristã, há muito tempo, isso foi nos idos no seminário,
batista, e eu fiquei assim, muito assim, admirado com o que a ética cristã pode esclarecer a mente das pessoas. Quando comecei a entrar na questão da ética, e aí a ética cristã mostra 7 pecados do meio evangélico. E eu não sei se eu vou lembrar de todos eles agora. Nilton, me ajuda a contar. Legalismo, antinomismo, individualismo, conformismo. Eu não lembro o resto. Negativismo, 5. Eu só lembrei, está faltando 2 aí, queridos e queridas. Mas o conformismo, por quê? E quando o professor foi trabalhar isso, a questão do conformismo, ele iniciou exatamente cantando, lembrando o quê? O hino nacional, que sugere isso. Deitado eternamente berço esplêndido, ao som do mar, a luz e o céu profundo. Sugere conformismo. Eu gosto demais disso daqui. E eu falo assim, que essa pátria é amada, ela é idolatrada, eu gosto disso daqui. Não posso me conformar com isso. Se nós esperamos Jesus Cristo nessa vida, nós somos os maiores miseráveis, disse o Espírito Santo através de Paulo. Nós não podemos nos conformar com este mundo, amar esse mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, hoje, quem está sentado, não à beira do caminho, e aí o meu querido amigo Nilton, ele que colocou esse quadro, uma pessoa sentada no sofá, encostada, ali. Preste bem atenção. O que o Senhor lhe diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te. Não é para ficar sentado à beira do caminho, sentado no sofá, sentado não. Levanta-te, resplandece, porque você é diferente, você é luz, o mundo é trevas. Amém? Vamos cantar?